Olá, eu sou a Eleni e estou aqui de volta para a gente conversar mais um pouquinho sobre as questões de inclusão com as crianças que têm alguma dificuldade no processo de aprendizagem. A nossa intenção de hoje é pensar a proposta pedagógica, o desenvolvimento de atividades com as crianças que ou têm deficiência ou têm alguma dificuldade, algum quadro de dificuldade específica ou qualquer outra dificuldade que ela possa apresentar no processo de aprendizagem. E por que isso? Porque eu, enquanto psicóloga escolar, ao longo dos anos de atuação que eu tenho, na minha história profissional, e até mesmo quando sou chamada a desenvolver ações de formação com os professores, a pergunta que as pessoas mais me fazem, sejam profissionais de educação ou mesmo as famílias, são perguntas do tipo: o que eu posso fazer para fazer com que o meu aluno aprenda? Que estratégias eu posso usar com um aluno que tem TDAH, ou que tem dislexia, ou que tem uma deficiência X, né? Quando eu recebo essas perguntas, a minha intenção é devolver, a reflexão para esse professor ou para essa família. Será que nós temos uma receita, algo pronto? Eu posso abrir um livro, pesquisar no Google, encontrar uma resposta? Com alunos com TDAH, você trabalha assim. Com alunos com dislexia, você trabalha assim. É certo que nós temos muitas possibilidades, Então, em linhas gerais, existem recomendações, existem sugestões pedagógicas para que a gente possa seguir com essas crianças, pensando na especificidade que aquela condição traz. Mas quem trabalha com essas crianças de modo muito mais próximo, costuma observar que, em linhas gerais, se a gente for aplicar tudo isso, alguma coisa escapa, Eu via muito isso quando eu fazia os relatórios psicopedagógicos de avaliação, para os profissionais da educação, e eles diziam: olha, mas essas sugestões aqui que você me traz, eu já realizo com o aluno, e ainda assim essa criança permanece apresentando as mesmas dificuldades. E é por isso que eu devolvo a pergunta para o professor. Então, será que nós estamos buscando uma receita padrão para atuar junto com o aluno que tem uma condição? Esse é o nosso maior problema. É uma forma de enxergar a aprendizagem engessada, como se ela fosse universal, como se todas as pessoas aprendessem da mesma forma. E na verdade isso não acontece. Cada um tem possibilidades muito singulares na aprendizagem. Embora, por exemplo, a dislexia ela impacte a aprendizagem em determinadas circunstâncias, ainda assim eu preciso considerar o sujeito que está por trás dessa dislexia. Então é bom eu pensar: do que essa criança gosta? Por qual via ela aprende melhor? Ela aprende melhor escutando? Ela aprende melhor vendo? Ela aprende melhor conversando? Quais são as dificuldades que ela tem nesse processo para além da dislexia? Porque muitas vezes ela pode ter uma dificuldade, uma habilidade ainda em desenvolvimento que possa estar inclusive impactando aquela outra condição que está relacionada à dislexia. Então, em linhas gerais, eu preciso olhar para o quadro da criança, mas antes de mais nada, olhar para essa criança que está por trás desse quadro, porque só aí, entendendo quem é essa criança que aprende, que eu posso pensar as possibilidades de desenvolver um trabalho pedagógico mais responsivo com ela. E é justamente por isso que eu estou lançando esse desafio da aprendizagem colaborativa, para que eu possa ajudar vocês a enxergar essa criança que está por trás, Porque, embora a gente tente encontrar a resposta fora da criança, então eu busco um psicólogo, eu busco um psicopedagogo, eu busco um pedagogo, eu busco um neurologista, enfim. Embora eu busque especialistas para me darem a resposta, o que cada um desses especialistas vai fazer não é consultar um compêndio, ele vai consultar a própria criança para identificar essas questões que a gente está trabalhando. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu não estou querendo trazer para vocês a responsabilidade de fazer um diagnóstico, mas é a sensibilidade de ter esse olhar mais próximo da criança e identificar quais são as suas reais necessidades, porque a partir das reais necessidades da criança, a gente vai começar a trabalhar com mais efetividade no quadro dela. Por exemplo, eu tenho uma criança com TDAH. Eu sei então que a criança com TDAH tem comprometimento da atenção. Ok, o que isso me diz
me diz, basicamente, em linhas gerais, que eu preciso desenvolver estratégias que estimulem o potencial de manutenção da atenção dessa criança, que estenda o período pelo qual essa criança consegue manter uma atenção direcionada. Então, se eu identifico as características dessa criança, por exemplo, a necessidade de manter por mais tempo a atenção, então eu vou conseguir começar a pensar em atividades mais responsivas. Se eu percebo que a minha criança com dislexia, com TDAH, com deficiência intelectual, enfim, com qualquer condição, né? Ela tem uma dificuldade de memória, então eu tenho que trabalhar na memória. Que tipo de atividades eu vou usar com essa criança para provocar o desenvolvimento da memória? Se eu percebo que a criança com dislexia tem dificuldade de discriminação visual, por isso ela tem dificuldade em diferenciar letras, números ou escreve espelhado, então não necessariamente eu preciso trabalhar o treino correto, o lado correto, eu preciso trabalhar o que está por trás, que é a dificuldade de discriminação visual. Então que eu possa utilizar atividade de discriminação visual para trabalhar essa competência. Então nós vamos falar de várias competências que estão envolvidas, né, no desenvolvimento da criança, independente de sua condição, olhar essas questões muito específicas desse desenvolvimento, o que ela precisa trabalhar para, a partir de então, escolher a estratégia mais adequada. Isso vai muito próximo ao que Vygotsky dizia pra gente, né, quando ele trazia o conceito da zona de desenvolvimento potencial. Eu preciso olhar para a criança, saber aquilo que ela dá conta de fazer sozinha, para então pensar qual é o próximo passo que eu preciso dar com essa criança para que ela alcance o próximo conhecimento, para que ela alcance o desenvolvimento da próxima competência, da próxima habilidade. E aí, identificando o que a criança já sabe, já desenvolveu e o que ela ainda precisa desenvolver, o seu próximo passo, é onde eu vou identificar a estratégia para trabalhar com a criança. Então, eu não olho um compêndio, eu olho a criança, o que ela já sabe e o que ela vai conseguir fazer se eu identificar qual é o próximo passo e eu oferecer para ela a melhor estratégia para dar conta de ajudá-la a fazer esse salto. E aí, nesse sentido da aprendizagem colaborativa, eu vou fazer com vocês o caminho inverso, né? Eu vou postar com uma certa frequência algumas atividades. E nessas atividades, eu vou convidar vocês a pensarem o que eu posso trabalhar com essa criança. Para então, quando eu identificar o que aquela atividade é capaz de provocar em termos de aprendizagem e desenvolvimento, eu posso olhar para a minha criança e casar a sua característica com aquela atividade. Mas aí eu faço um outro convite a você. A gente também precisa ampliar os nossos olhares sobre as atividades que a gente desenvolve com essas crianças, porque muitas vezes eu olho para um jogo com um olhar muito direcionado em cima de uma única competência ou em cima de uma única habilidade. Por exemplo, o jogo da memória. Quando eu faço um jogo da memória, eu estou só trabalhando a memória? É esse exercício que eu quero fazer com vocês. Que várias outras possibilidades de aprendizagem uma mesma atividade pode trazer para mim. Porque eu posso explorar o jogo da memória de muitas formas. Eu posso provocar, posso estimular o desenvolvimento da criança com o mesmo jogo da memória em diferentes direções. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer isso. Eu vou postar uma atividade, eu vou dar uma primeira dica e vocês vão nos comentários trazer para mim as possibilidades, o que mais que aquela atividade trabalha, para que a gente possa então ampliar o nosso olhar sobre a atividade, parar um pouco com uma visão muito reducionista, né? Cada coisa para cada quadro, e para que a gente possa também mais à frente ir considerando a necessidade do meu aluno ou do meu filho e já pensar no que eu posso fazer com ele. E lembrem, às vezes as estratégias elas são mais simples do que parecem. A nossa dificuldade, muitas vezes, que eu tenho percebido na minha experiência, está muito mais em identificar esse momento real, as potencialidades da criança e o que ela ainda precisa alcançar e conseguir fazer uma relação com as possibilidades de intervenção.
justamente porque eu não estou olhando essa criança no seu nível de desenvolvimento. Eu estou olhando o nome que vem na frente dela. Eu estou olhando o quadro, eu olho a dislexia e a criança ela fica na sombra desse processo. Então eu espero que vocês gostem desse exercício. Em todas as formações que eu tenho feito, eu tenho levado essa proposta, tem dado super certo e os professores têm conseguido dar passos mais adiante e conseguido melhores resultados com o trabalho pedagógico que ele desenvolve com as suas crianças que passam por alguma necessidade específica no processo de aprendizado. Então fiquem de olho que esse desafio começa hoje. Um abraço para vocês e até a próxima!